Você já precisou passar por essa situação aqui, onde para fazer um parcelamento junto à Receita Federal, você precisou pagar o valor de 20% do débito a título de entrada? Fica aqui nesse vídeo, caso você não queira que isso aconteça mais com você. Meu nome é Natália Rocha, sou advogada tributarista e no vídeo de hoje eu estou aqui para te explicar como fugir dessa entrada de 20% para parcelar seus débitos tributários no âmbito da Receita Federal. Por que acontece essa situação? A cada vez que o contribuinte faz um parcelamento junto à Receita Federal e ele, porventura, cancela esse parcelamento, pede desistência ou rescinde o parcelamento, quando ele vai fazer o próximo parcelamento já incide 10% de entrada em cima do valor do débito, sobre o valor do débito. E caso ele faça essa rescisão, essa desistência ou cancelamento por uma segunda vez, num próximo parcelamento, incide 20% do valor do débito a título de entrada. Ou seja, se o contribuinte parcela a primeira vez qualquer tipo de débito, o valor vai ser 60 meses em parcelas iguais e sucessivas. A partir da segunda, parcelando o mesmo débito, incide os 10% de entrada. A partir de um terceiro parcelamento, incide o valor de 20% a título de entrada. E aí de terceiro em diante. E como é que você pode fazer? Qual é a opção? Qual é a saída que você, contribuinte, tem para não pagar esses 20% a título de entrada num parcelamento? Porque é óbvio que fica absurdo dependendo do valor do débito. E esse caso aqui é um dos que eu precisei intervir como advogada para que o contribuinte não precisasse pagar esse valor a título de entrada. E qual é a solução que eu apresento hoje para vocês? Se você acha que eu vou falar para você aguardar um parcelamento tributário da Receita Federal com desconto de juros e multa, pensou errado. Porque normalmente a gente só tem um parcelamento com possibilidade de desconto dos juros, multa e encargos no âmbito da Receita Federal. Então, para aquela empresa que precisa de uma certidão negativa de débitos ou uma certidão positiva com efeito de negativa, esperar é quase impossível. Nesse caso, a solução é enviar os débitos que estejam vencidos há mais de 90 dias para a PGFN, para a Procuradoria. Só que essa inscrição em dívida ativa, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer de forma administrativa ou judicial, a depender da sua unidade, da unidade que a sua empresa esteja sediada, certo? Algumas unidades da Receita Federal abrem esse procedimento de forma administrativa, outros não. E como a gente tem uma instrução normativa da Receita Federal e uma portaria da PGFN autorizando que o contribuinte solicite esse envio de débitos, isso é direito do contribuinte. Todos os débitos que estejam vencidos há mais de 90 dias, ele é passível de envio para a dívida ativa. O que é que eu preciso informar para vocês quando o débito está em dívida ativa, né? A primeira possibilidade, a primeira situação que eu preciso apresentar para vocês é que o valor do débito ele vai subir em 20%. Por quê? Porque quando o débito é inscrito em dívida ativa, incidem os 20% de honorários da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, você tem que ter em mente que esse débito, se for 100 mil, ele não vai mais ser 100 mil, ele vai ser 120 mil, mais outros encargos com o envio de débito, já depender do tempo que a gente solicita e que é enviado. Com esse envio de débitos da Receita Federal para a PGFN, você, contribuinte, pode parcelar os débitos da sua empresa lá na PGFN em iguais parcelas, a depender do débito, ou com a incidência 5% ou 10% sobre o valor da entrada, também a depender do débito, da origem do débito, que eu quero dizer. E aí, o que é que acontece? Esse parcelamento estando ativo lá no âmbito da PGFN, num próximo edital de transação tributária, porque você precisa que esses débitos estejam inscritos há 90 dias lá na PGFN para que você faça uma transação tributária. Então, numa próxima transação tributária, você pode pedir uma renegociação, pedir para que esse débito que esteja em parcelamento ativo no âmbito da PGFN vá para outra negociação, vá para outra conta de negociação
com possibilidade de descontos. E aí a gente sabe que a PGFN lança em média 3 ou 4 editais por ano, com possibilidade de desconto de até 70% sobre os juros, multa e encargos legais. Além disso, possibilidade de prazo estendido para pagamento até 120 ou até 145 meses. Então, essa saída do envio de débitos para a empresa, ela é muito proveitosa, contanto que a empresa continue regular, certo? Porque se ela não continuar regular com o parcelamento do débito, pode ocorrer um protesto e possivelmente, futuramente, uma execução fiscal desse débito. Então, essa estratégia é para aquela empresa que sabe que precisa parcelar esses débitos para se manter regular de forma fiscal, né? Ou precisa obter uma CND e não está conseguindo em razão dessa entrada grande lá na Receita Federal. Mais uma vez eu menciono para vocês que, de acordo com a instrução normativa da Receita Federal e a portaria da PGFN, o contribuinte tem direito que seus débitos sejam inscritos em dívida ativa se eles ultrapassaram o prazo de vencimento de 90 dias. A Receita Federal ela tem o prazo de 90 dias para cobrar aquele débito administrativamente. E para controle de legalidade desse débito e inscrição em dívida ativa, deve enviar esse débito para a PGFN. No entanto, a gente sabe que faltam meios, faltam pessoas, faltam alguns detalhes para que esses débitos sejam enviados de forma automática. Então, já que não são realizados de forma automática, qual é o nosso papel? Fazer essa solicitação de envio em benefício ao contribuinte, assim como em benefício à Fazenda Pública Nacional. Por quê? Porque o contribuinte ele quer ficar regular, ele quer se manter em dia com o pagamento dos tributos que porventura ficaram atrasados em outra situação. Só que ele não precisa pagar aquele valor de 20% de entrada do débito para se manter regular. Existe uma saída. Para isso, você pode entrar em contato com o escritório através desse link que eu vou colocar aqui embaixo da descrição e saber se sua situação se enquadra com essa possibilidade de envio de débitos para a PGFN, para que você consiga parcelar seus débitos no âmbito federal.